Fala rapaziada, hoje eu quero trazer algumas situações para vocês, envolvendo algumas promessas do Grêmio que hoje estão em caminhos completamente diferentes do que se imaginava. Junto a isso, eu quero trazer a reflexão de o quanto vale a pena apostar em certas promessas do Grêmio e não vender por valores que podem ser considerados baixos, entre aspas, né? Na minha opinião, existe uma linha muito fina, composta por diversos fatores que vão definir se um jogador vai vingar ou não. Esses fatores podem ser lesões, mentalidade, falta de uma pessoa centrada para guiar o atleta pelo caminho certo, seja um pai, empresário, etc. Dito isso, vamos para algumas notícias atualizadas de jovens promessas do Grêmio e seus atuais destinos. Começando pelo centroavante da Silva, que pode ser considerado por muitos o mais fraco dessa lista. É um jogador que teve oportunidades no time principal do Grêmio, participou de jogos no Campeonato Gaúcho, por exemplo, passou depois pelo Caxias e hoje está assinando com São Luís de Juí, onde ele vai permanecer jogando na Série D. Esse é o atual momento do centroavante da Silva. O próximo da lista é o Jonathan Robert. Cara, esse jogador deixou a gente com expectativa muito alta em relação ao seu futebol. Quem não lembra daquele gol que ele fez no São Paulo do meio de campo? E não só por aquele gol, mas por vários outros momentos dele dentro de campo, atuando muito bem, com dribles curtos, um jogador inteligente, só que entra o problema de ligamento no joelho esquerdo. E cara, depois da primeira lesão dele, ele não conseguiu se recuperar, teve nova cirurgia, 6 meses afastado, e infelizmente esse jogador não acabou vingando no time principal do Grêmio. E hoje ele está acertando com o Criciúma. É verdade, é um time de Série A ainda, mas não chegou perto do que a gente esperava do Jonathan Robert, até por todo o futebol que ele mostrava, e hoje ele está indo para o Criciúma, que, convenhamos, é um time que vai brigar apenas para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O terceiro dessa lista é o Jean-Pierre. Cara, o que a gente pode falar do Jean-Pierre? Um jogador que foi cotado inclusive para ser o novo camisa 10 da seleção brasileira. Não sou eu que estou dizendo. Isso por veículos de imprensa que estavam falando diversas coisas. Ele foi lá participou daquele Bem Amigos lá do Galvão. Enfim, teve toda uma euforia em volta do Jean-Pierre e do que ele poderia ainda evoluir como um camisa 10 do Grêmio e futuramente em algum time da Europa e futuramente de repente na seleção, como muitos diziam. Porém, ele teve alguns problemas de saúde, ele precisou fazer alguns procedimentos médicos, acabou ficando afastado durante um tempo, depois ele voltou e não foi mais o mesmo. E teve uma sequência de vários jogos e vários momentos que a torcida, o Renato, o Grêmio em si acreditava que ele vingaria novamente aquilo que ele jogou lá nos seus primórdios, nas primeiras atuações com a camisa do Grêmio. E foi por um longo tempo isso sendo arrastado e dando novas oportunidades para o atleta, só que isso não aconteceu. Em determinado momento, ele acabou saindo do Grêmio, foi para o Avaí, que na época o time jogava a primeira divisão, não teve boa passagem por lá, voltou para o Grêmio, tanto que chegou no nível que ele acabou pedindo aposentadoria. Enfim, o Grêmio acabou arcando com algumas despesas e hoje ele a princípio está voltando a jogar futebol. Inclusive tem uma informação do repórter Fábio Lazarotto que já está basicamente tudo fechado com o Ipiranga. Falta só a assinatura de contrato mesmo, que ele assinaria esse contrato aqui em Porto Alegre. Mas fato é que hoje ele está assinando com um clube que está brigando para ter o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E assim, é impossível não lembrar daquele momento em que o Luxemburgo era técnico do Palmeiras e ficou à nossa disposição uma proposta, agora eu vou lembrar muito bem vocês, uma proposta pelo Jean-Pierre em que a direção do Grêmio não quis, na época, o Romildo Bolzan. Foi assinado embaixo pelo Renato Gaúcho, o Renato falou, cara, fecha, pega esse negócio. E eles não quiseram porque disseram que era um ativo muito valioso do clube. Pois bem, se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês aqui. O Palmeiras queria fazer a simples troca por Jean-Pierre.
era o Jean-Pierre do Grêmio em troca de Rafael Veiga, Rony, Scarpa, Borja, que na época ainda não estava no Grêmio, e o resto do passe do Diogo Barbosa, que já estava aqui. O Diogo Barbosa, vamos deixar de canto, que ele não valia muita coisa. Mas Rafael Veiga, Rony, Scarpa e Borja. Tirando Borja, Rafael Veiga, Rony e Scarpa foram essenciais para a conquista de Libertadores do Palmeiras logo na sequência depois. Tem uma lista de 5 jogadores que na época iam ser negociados na troca por Jean-Pierre e o Grêmio não quis. E acabou acontecendo o que aconteceu com o Jean-Pierre. Teve uma situação também pelo Luan na época que ele estava aqui. Ele teve uma proposta do Spartak Moscou e ele não foi. Eu até entendi, era a Rússia, de repente pelo idioma, pelo frio, não sei. Tá? Mas ele acabou não indo, ok. Spartak, de repente para ele não foi a melhor porta de entrada. Só que depois ele teve uma proposta muito boa do Atalanta, em que o Grêmio também e o jogador não quiseram. Sendo que assim, o clube estava em grande fase e classificou para jogar a Champions League na época, né, o Atalanta. E hoje aparece com recorrência na competição. Também não quiseram e depois acabaram vendendo ele pelo mesmo valor que o Atalanta ofereceu, só que venderam para o Corinthians. Então, o resto você sabe, né? Paralelo a isso, fica a pergunta: o quanto estamos arriscando em escolher demais as propostas por Gustavinho, por exemplo, sendo que é um jogador reserva do time do Grêmio? Será que os 10 milhões do Brentford é um valor baixo? Os 10 milhões do Girona, por exemplo? Embora que o Girona tenha um problema ainda com o fisco espanhol, é uma outra situação que eu posso trazer para cá em um outro vídeo. Mas me diz aí, o que tu acha de tudo isso? E se tudo isso que eu disse aqui tem alguma relação? A gente tem que escolher demais, a gente tem que realmente valorizar e esperar o jogador valer um valor muito acima para fazer render esse dinheiro pro Grêmio? O que tu acha de tudo isso? E se tu não te importar, te inscreve no canal, deixa o teu comentário e dá aquele like para fortalecer o conteúdo desse canal. Forte abraço!